Olá, como vai? Sou Sérgio Mota. Que bom que vocês estão aí vindo, né? E compartilhar com vocês mais um caso clínico feito por mim e pela equipe nesses últimos anos de trabalho. É uma reabilitação oral de maxila e mandíbula que nós utilizamos enxertos autógenos, enxerto de seio maxilar, implante dentário, prótese sobre implante. Todo caso, todo trabalho nosso deveria ter um bom planejamento, né? Uma boa base de planejamento para evitar intercorrências, evitar problemas no início ou no final do nosso tratamento. E tudo que foi combinado deve ser escrito através de um contrato com um termo de conscientização para o paciente. São sugestões que eu faço, isso evita desconfortos, enfim. Mas o que eu vejo desse planejamento todo não é o fato de eu colocar o implante, fazer uma extração, todos esses tópicos e enxertos, nada disso. É o que o paciente deseja. Isso é possível fazer isso. Então, eu adoro essa frase, né? Falar vale prata, ouvir vale ouro. Isso me cria uma perspectiva de ter poucos problemas de relação com o paciente, do meu tratamento, da possibilidade desse tratamento. Então, em 2007, esse paciente nos procurou com uma condição assim, já sem as próteses próprias, né? Uma condição de uma prótese removível, que usava maxila e mandíbula. E essa é a prótese que ele estava usando em 2007, com uma mordida cruzada inferior, não tocava no posterior, porque tinha uma extrusão do molar também. Vocês vão perceber que essa prótese, o incisivo lateral já tinha sido perdido algumas vezes, arrancados da prótese. Enfim, tinha uma quantidade de problemas ocorrendo. E ele muito insatisfeito, eu já não era o primeiro a ser procurado, já tinha procurado alguns outros colegas, e todos foram unânimes na necessidade de fazer enxertos, implantes. E os enxertos que tinham sido programados eram enxertos extraorais, sabe? E isso ele é temeroso em relação a ele ficava com medo em relação a fazer enxertos extraorais. Bom, olhando detalhadamente o paciente, a condição mais afastada, com rebordo exposto, ele se posicionava que ele queria dente por dente. Eu, olhando esse rebordo, falei, cara, dente por dente, acho que eu não consigo fazer isso. Eu falei, cara, eu preciso de exames, preciso de exames complementares. Ele já veio com todos os exames. Na verdade, ele veio que vendido já o tratamento, né, do que seria feito. E aí eu analisando o rebordo, analisando o sorriso dele, o que ele deseja, né, o que ele desejava, fui sugerir a ele um tipo de tratamento. Observando ainda o tecido intraoral, vocês vão perceber que não tem mucosa, não tem gengiva inserida nenhuma. A mucosa fina, né, tem alguma gengiva inserida na oclusal do rebordo, né, só na oclusal. Bom, o que eu fiz? Disse para ele, avaliando todo o conjunto, depois de montado, encerado, que eu poderia fazer próteses de 2 em 2 elementos, cada biomecânica. Ele topou e eu comecei o processo, né? Então, mostrando só a sequência do processo. Isso é uma técnica que eu uso para fazer os registros intraorais. Isso, nós usávamos silicone de condensação nessa época. Hoje eu uso de adição, mas para ter mais estabilidade, mas ele dá volume labial, me dá a posição da língua, que seria essa pontinha, que seria a língua sendo projetada para fora, exposição de dente, no caso tinha linha média, linha do canino, linha de sorriso. Tudo isso me permite montar o caso, né, com uma estética em cima disso, e isso se transforma num guia cirúrgico que vai servir tanto para a parte de enxertos autógenos quanto para a parte de enxertos de instalação de implantes e da minha futura prótese, né? Ele vê o projeto na boca. E eu, desmontando o caso, já abrindo para vocês, mostrando como foi a abertura desse caso, né, com o osso exposto, com o seio maxilar aberto,
Eu fiz isso porque essa era a curvatura que eu precisava, né, do envelope esqueloidal dele. Eu precisava disso. E eu queria saber se era possível eu ter isso intraoralmente. Então, essa é o que faltava nele, mais ou menos 70 milímetros nessa tomografia. E na região do mento, eu realmente tinha uns 70 milímetros que era possível, né, possível buscar. E se faltasse alguma coisinha, a gente ia buscar na região retromolar. Ele topou, ele ficou mais entusiasmado ainda. Essa foi a condição que bateu o martelo favorável ao tratamento dele conosco. Bom, essa é a condição que chegou, condições de prótese, só para a gente relembrar o caso, e aí partimos para um tratamento em si. Caso buscar um enxerto autógeno do mento, uma incisão em 2 planos, um plano superficial, né, expondo a musculatura, um plano perpendicular à parede vestibular óssea, né, no caso, parede externa óssea, o bloco de osso sendo removido, e nós fechamos essa área doadora com uma técnica suspensória. Aquela divisão de retalho, ela serve para isso. Ela mantém a musculatura na posição, protege o enxerto, protege a membrana e protege também as estruturas simples que serão dadas posteriormente. Então, nós estamos vendo o rebordo, o seio maxilar já aberto. E nesse seio maxilar, quando nós formos mexer, vocês vão ver mais adiante, nós tivemos uma intercorrência. Essa é a posição do mento, né, que nós tiramos o bloco ósseo, o bloco córtico medular. Na época, nós usávamos as trefinas, as brocas 701, elas comem muito osso ao redor da área doadora, né? Fica um corte não muito bonito. Hoje nós temos ultrassom, temos as serras circulares, são cortes menores, poupam mais o paciente. Então, como eu estava falando, daquela exposição do seio, aquela pequena perfuração foi uma intercorrência. Queria que vocês olhassem o detalhe da vascularização da membrana sinusal, né? Coisa linda, né? Bem bonito mesmo. Então, a técnica usada para isso, para fechar, ocluir essa pequena perfuração, é uma movimentação da membrana, né? Dobrando ela em cima da própria perfuração, a instalação de uma outra membrana de colágeno para ocluir, né? Para colabar aquela região e fazer o enxerto normalmente. Nesse caso, a perfuração é muito pequena. Então, nós estamos vendo, nesse momento, o enxerto, o bloco instalado, fixação rígida, né, parafusos de 1.2 instalados, o seio maxilar feito. Nessa época, nós fazíamos o seio utilizando o PRP. Né? Hoje, eu não faço mais assim, só uso biomateriais de boa qualidade. Né? E o PRP ele era misturado a um biomaterial para potencializar esse biomaterial. A realidade é que a própria literatura e as observações, as plaquetas, os fatores de diferenciação das plaquetas para osso, elas são muito pequenininhas, quantidade muito ínfima, e não tem uma diferença significativa em cima disso. Hoje nós temos o PRF, que eu continuo pensando da mesma maneira. E vejo como um excelente aglutinante e um ótimo cicatrizador para tecido gengival. Tecido mole, né? O véu, extração, você utiliza ele, é muito bom. Para potencializar enxertos, eu não consigo visualizar dessa maneira, não consigo ver dessa forma. Então, o guia estojado que nós fizemos, né, colocados na posição, esse guia, depois do enxerto ósseo integrado, já apresentando os pinos guias que foram inseridos nas lojas criadas para a instalação desses implantes. Nós optamos por implantes 3.5, conexão interna, né? Foi isso que nós fizemos na época. E reparem, vou mostrar para vocês em detalhe, a osteointegração, né, cara, como ficou bem adaptado, bem modelado, né? A região recuperando aquela curvatura, né, do seio. Então, nós falamos dos implantes na época foram implantes de conexão interna nacionais, de cicatrização normal, 4 meses, era esse 4 a 6 meses que nós utilizávamos. Estou vendo aí uma situação porque eu tinha visto antes, né, que é tecido gengival fino, né, assim, uma mucosa bem fininha, e aí na época, nós tínhamos um acesso aqui no Brasil do Aloderm, é um tecido liofilizado excelente, né, para aumentar a espessura de tecido gengival, nós utilizamos,
E, enfim, se cicatrizou. Enquanto cicatrizava, nós reabilitamos a parte inferior com implante de hexágono externo, né, fazendo próteses unitárias fusionadas, né. As próteses cicatrizaram, foram instaladas, e aí, enquanto cicatrizava a parte de implantação, nós partimos para fazer condicionamento de tecidos com provisórios. Nesse caso, vocês estão vendo uma articulação em deglutição. Eu boto um pouquinho de resina parte um dos lados que tenha mais dentes. Nós não tivemos os dentes justamente para isso, para facilitar a oclusão e para facilitar o uso do provisório dele. E quando o paciente ele faz deglutição, ele quase que toca os dentes. Então, essa seria, teoricamente, a minha dimensão vertical de oclusão do meu paciente. 3 pontos colocados, pronto. É isso que eu mando para o laboratório. O laboratório me devolveu os provisórios impares, que vai ser um projeto da futura prótese. Se eu perceber que algum desses provisórios estão unidos a dentes, que a gente foi evoluindo o tratamento nesse sentido. E eu remover os dentes posteriormente. Então, vocês estão vendo os implantes já com os provisórios de cicatrização de tecido. Onde tínhamos os dentes molar destruídos, nós já removemos e botamos implantes de cicatrização rápida, de 21 a 28 dias, né? Uma superfície diferenciada. E os implantes instalados, já tudo isso aí feito, e alguns dentes mantidos ainda. E aí o tecido e a prótese metalocerâmica, preferencialmente parafusada, com exceção do premolar, que vocês estão vendo na região superior direita. A prótese, depois sendo personalizada, né, nós fizemos pinturas extrínsecas dentro dessa prótese, caracterizações. Eu gosto de usar essa técnica, eu não vejo o ideal que fosse uma personalização da cerâmica intrinsecamente, não extrinsecamente. E a pintura é feita, essa pintura tem grande resistência, ela não sai a abrasão, não sai a parte química. Só se você passar broca, ela sai, realmente pode ser eliminada. E aí o paciente sai de uma condição dessa para uma condição dessa de reabilitação oral. Enfim, é o caso finalizado com a característica do sorriso dele, um pouquinho do lado superior esquerdo, acho que poderia esse canino ser um pouquinho mais delicado, né? Invadir um pouquinho do lado, mas os corredores bucais bem interessantes, né? Assim, bem tranquilos. Em 2009, era essa situação que tinha da prótese instaladas, e em 2015, ele nos controles, ele apareceu com a prótese com mobilidade e fraturada, nessa região do 12 e 13. E reparem a condição de inflamação gengival, alguma secreção purulenta, mas a espessura de tecido gengival criada pelo aloderme, né, muito boa, né, isso protege bem o nosso implante, né, nessa região. Em 2019, num dos controles que eu coloquei a radiografia, vocês percebam a qualidade da estrutura óssea mantida, né? Alguma perda um pouquinho maior, talvez no 11, mas devido ao trauma, eu imagino. Quando eu olho na região do 45, eu percebo que houve uma perda um pouquinho maior, de acordo com os conceitos de Albrechtson, de 1,5 no primeiro ano, 0,1 nos anos subsequentes. Mas está muito próximo do que é o projeto para o implante de hexágono externo. Então, agradeço a vocês, né, a sua audiência, né, e espero que tenha agradado a vocês, e obrigado.